esquente a cabeça com isso, não. Porque o acordado, né, não sai caro. E a gente acordou de 8h15 até 8h45. Obviamente, se eu vou fazer de 8 até as 9, eu tenho que solicitar aí o parecer de vocês, que não seria justo eu meter uma aula de 8 às 9, sabendo que as pessoas podem ter considerado isso e ter um compromisso particular. Então fica assim, eu já acerto o link da próxima aula, e independente aí de Google Meet, seja lá a ferramenta que for, eu já começo gravando. Então vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, para quem não estava, como a gente começou? A gente falou um pouquinho da questão de perigos e riscos e do exercício que a gente fez na aula passada, analisando esse ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho onde eu tenho tarefas síncronas, ou seja, tarefas acontecendo ao mesmo tempo, e obviamente uma tarefa pode influenciar em outra, né, independente do desejo de quem está executando, e aquela provocação, né, quando nasce um acidente? O acidente sempre vai nascer no passado, ele vai conviver conosco no presente e vai nos encontrar numa situação futura. Ou seja, todo acidente é fabricado. Eu vou aproveitar, nem falei nesse exemplo, para ficar um pouquinho diferente. Imagine a seguinte situação. Eu saí aqui de casa para trabalhar, saí atrasado porque eu esqueci de colocar o despertador. E na noite anterior eu tive uma atividade particular, cheguei bem tarde em casa, né, meia-noite, meia-noite e meia, e eu deveria acordar 4h30 da manhã, e eu acabei não colocando o despertador e acordei 6h30. Sendo que eu tenho que começar no trabalho às 7 horas. E é uma distância aí de aproximadamente 31 quilômetros, e eu fui dirigindo aí às avessas, né? Pé embaixo para compensar o tempo perdido. E fui dirigindo de qualquer maneira, passando buzinando, não tendo paciência, me preocupando pouco com o retrovisor, retardando freada, piscando o pessoal sair da frente, né? Excedendo o limite de velocidade estabelecido para a via. Cheguei no trabalho, beleza. Cheguei faltando 3 minutos, aí entro na portaria, né? O cara anota a placa, e aí chega lá no estacionamento. O estacionamento ele é um pouquinho complicado para poder estacionar de ré. Mas há uma orientação clara da empresa que eu tenho que estacionar de ré. E aí eu, com pressa, né, por causa da reunião, eu não estaciono de ré, estaciono de frente. E deixo o carro lá e vai ser rápido. E aí o que acontece? Né? Depois desse evento, eu faço lá a reunião e tudo mais, né? Esqueço o carro lá. E no final do dia, eu vou sair do trabalho. E tem um colega lá da parte de conservação e limpeza que está limpando lá o estacionamento e não percebe, né, que agora, em vez de eu sair de frente com o carro, eu vou sair de ré, porque o padrão é estacionar de ré para você sair de frente no estacionamento. Esse colega lá está distraído, limpando. E aí, no momento que eu, né, ligo o carro, passo a marcha, toco o telefone, eu olho, é o meu chefe. E aí eu olho para o celular. E sem querer eu atropelo esse colega cai no chão, e eu também não percebi, né? E a roda passou por cima do pé dele. Né? Ele vai ficar afastado, com risco de uma lesão permanente no pé. Aí eu pergunto para vocês, quando nasceu esse acidente? Quando você saiu de casa com pressa e fez tudo diferente como faria de forma segura. Exatamente, cara. O acidente nasceu lá no passado. O atropelamento é a consequência, é o produto de uma série de
ações inacertadas que eu vim tomando ao longo do dia. Ah, o colega estava distraído? Sim, ele também é uma componente. Se ele não tivesse distraído, ele certamente não seria atropelado. Se ele tivesse o intuito de observar todos, sim, mas quando você começa a olhar as causas básicas elas começam muito antes. Por isso que eu falo para você, qualquer que seja o seu ambiente de trabalho, de casa, da escola, do instituto, da faculdade, os acidentes eles vão nascer, crescer e uma hora eles se concretizam. O problema é que toda vez que eu faço e não acontece o acidente, reforça o meu comportamento avesso às questões de segurança. E, consequentemente, eu vou criando mais potencialidade para os acidentes acontecerem. Aí, até na indústria, eu combato muito com alguns colegas, e principalmente o pessoal da área de logística, não sei se tem alguém que trabalha com a área de logística, o pessoal de logística é fanático por câmeras em armazéns. Não, porque tem que ter câmera, tem que ter câmera. Eu acho legal a câmera, mas câmera não evita acidente. Haja visto que você tem na estrada aí várias câmeras e o que mais acontece nos feriados prolongados? Pessoas morrem. Várias residências possuem câmera. Te impede de ser assaltado? Não. Então, câmera, ela não é meio de prevenção de acidente. A câmera não previne nada. A câmera é simplesmente um relato visual de uma ocorrência que te permite uma análise para entender como aquele acidente ou aquele evento se concretizou. Isso é o que a gente tem na estrutura de segurança. Essa questão de câmera é uma coisa muito avessa à questão de prevenção, porque as pessoas não vão se inibir pela câmera. E quer um exemplo disso? É um programa que eu detesto, eu não assisto, respeito quem gosta. Big Brother. As pessoas se inibem lá por alguma questão de câmera? Não. E funciona da mesma maneira na indústria, funciona da mesma maneira na sua rua, no seu trabalho. Uma câmera não vai impedir acidente algum. Ela é um meio somente para você usar. Se você quiser se tratar com acidentes industriais, e prevenção, você deveria ter continuamente uma análise prévia de situações de potenciais acidentes que as suas câmeras estão revelando a você. Aí sim você estaria agindo do modo preventivo. Porque uma vez que acontece o acidente, você vai consultar a câmera para ver o que aconteceu, já não é modo preventivo, é modo reativo. Tudo aquilo que a gente não gosta. Porque remediar sempre vai ser mais caro do que prevenir. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, só para ficar um pouquinho diferente de quem já assistiu, e aí aproveitar o contexto e servir para todos. Agora, vamos voltar aqui ao nosso vídeo. E aí eu trouxe aí essa imagem para vocês de uma refinaria do México, que é a refinaria de Reynosa, para a gente entender aí o que é um ambiente operacional, o que é um ambiente industrial, o que é um ambiente laboratorial. Tudo tranquilo, tudo na paz, o caminhão movimentando, as pessoas movimentando, A refinaria parece que é um lugar assim bem ermo, que não tem quase ninguém, mas tem gente pra caramba lá dentro. Até que uma explosão. Essa explosão ela gera uma onda de calor muito forte, Esse fogo se espalha por meio de um processo chamado efeito Bleve, agora a gente está vendo de um outro ângulo. Gera uma quantidade de fuligem muito grande, a gente vê por meio dessa fumaça preta, acompanhado de combustão incompleta. E além desse fogo que se propaga, a onda de calor é muito intensa, então pessoas acabam sendo queimadas pela radiação à distância, por conta disso. Então esse é o ambiente de uma refinaria. É para você ter medo de trabalhar lá? Não, se você escolheu trabalhar com a química, você vai estar sempre frente ao perigo. E é por isso que você tem que entender perigos e riscos químicos para atuar de maneira acertada.
E aí, o que, que pode, né, gerar um incêndio, uma explosão? Calor, né, excessivo e centelhas e material inflamável. E uma coisa muito importante para a gente, seja no ambiente industrial, seja no ambiente laboratorial, é a questão da eletricidade estática frente a produtos químicos. Muitos de vocês já devem ter feito experimentos dessa natureza, né, em laboratórios de física, para ver o cabelo subindo, né? A gente sente, às vezes, quando coloca o braço próximo a um plástico, né, alguns pelos do corpo subindo. Quando a gente veste um casaco de lã, um casaco sintético, ou tira, a gente sente também aquela eletricidade no corpo. Algumas pessoas, até quando coloca a mão em carros, né? Minha mulher, acontece muito isso com ela, comigo não, toma choque, isso é feito da eletricidade estática. Só que muitas vezes a eletricidade estática para a gente funciona como algo lúdico, de uma brincadeira, e na verdade não é. Então a gente tem dois vídeos aí para mostrar para vocês como funciona essa questão da eletricidade estática. O primeiro é o vídeo do De Martini, no aeroporto, onde ele consegue filmar a eletricidade estática, aquela centelha. É mais ou menos como se fosse aquela centelha do fogão, quando a gente liga no modo automático, tem aquela velazinha, a gente faz aquela ignição e sai aquele centelhamento. Ou quando você risca o isqueiro e só sai uma centelhinha. É exatamente uma fuga eletrônica similar àquele momento. E aquilo ali é suficiente o bastante para inflamar qualquer produto químico que tenha característica de inflamabilidade. Então vamos assistir esse aqui. E, obviamente, o link do vídeo está na apresentação. Vocês vão poder, a qualquer momento, clicar nisso aí e acessar para estudos futuros. Olá, sou o De Martini e vou mostrar um filme sobre o fenômeno da eletricidade estática que eu filmei num aeroporto. No ambiente industrial, a eletricidade estática é muito importante e deve ser controlada para evitar incêndios e explosões provocados pela ignição de misturas inflamáveis e até póis. O principal perigo da eletricidade estática é a descarga de uma centelha que pode provocar a ignição de uma mistura inflamável. Líquidos e póis tornam-se carregados eletricamente quando são bombeados ou transferidos de um ponto para outro. Por isso que tanques contendo inflamáveis não podem ficar isolados do solo e devem ter aterramento para evitar o acúmulo de eletricidade estática. Da mesma forma, um caminhão-tanque que estiver sendo carregado ou descarregado precisa ser aterrado antes do início da operação. Agora vamos a um exemplo prático. Eu estava no aeroporto empurrando um carrinho de bagagens e observei que quando eu parava e encostava no carrinho, eu levava um choque. O que estava acontecendo? Certamente a umidade relativa do ar estava baixa nesse dia. Quando eu empurrava o carrinho, os elétrons do ar iam se acumulando na bagagem e não iam para o solo por causa da roda e da barra do carrinho que estavam isolando o carrinho do solo. Quando eu parava e me aproximava do carrinho que estava carregado com eletricidade estática, havia uma descarga de centelha, porque meu corpo servia como fio terra. A centelha é quando a eletricidade salta no ar. No caso de misturas explosivas contendo líquidos inflamáveis ou pós, essa centelha é o suficiente para fazer a ignição e provocar incêndio ou explosão. Agora veja a eletricidade estática ao vivo. Vai aparecer bem pequenininho aí, pessoal. Não sei se estão no celular ou no computador. Ou seja,
essa pequena centelhinha é o suficiente ou bastante para desencadear uma explosão em sequência ou um incêndio, ou princípio de incêndio. Tá aparecendo a tela aí direitinho? Tá sim. É sim, professor. Agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, que é medindo a eletricidade estática em algumas situações. Bem interessante também. Deixa eu admitir alguém aqui. Permitir. Eletricidade estática sempre vai estar relacionada, né, à questão de elétrons e o acúmulo de materiais. Uma coisa muito importante para a gente entender, porque líquidos, pós, né, todos esses materiais podem gerar carga eletrostática. A gente precisa entender, aí vem aquele modelo bem simples de matéria, que às vezes a gente vai dizer, esse modelo é ultrapassado, né? Eu considero a matéria como, um dos modelos, como algo particulado, independente de ser um sólido, um líquido ou um gás. Então, tudo que é atritado, tudo que é atritável, pode... Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ok. Pode gerar eletricidade estática. É o que a gente vai ver aqui, ó. Atrito entre duas chapas. Obviamente, eu vou ter um acúmulo de eletricidade nessas chapas e ele vai medir ali e depois vai mostrar o que vai acontecer. Um pequeno atrito, não é muita coisa. R$ 4.500 volts de eletricidade estática. Chapa carregada, frente a material inflamável, inflama. Vou fazer a transferência de solvente. Mesma coisa. Atrito investimento, sintética. Sem atrito, praticamente zero. Agora com atrito, retirando o material, só a vestimenta sintética. R$ 5.500 volts. Jalecos de laboratório, todos deveriam ser de tecido de algodão, para evitar eletricidade estática. Ele se eletrizou. Você mesmo pode ter a capacidade de inflamar. Atrito com materiais particulados. Isso acontece muito em fazendas, né, no agronegócio, onde você tem transferência de grãos por tubulação, grandes silos. Se você não cuida da eletricidade estática, você tem um acúmulo desse tipo de energia e acidentes com explosões são muito comuns. Só para vocês perceberem, esse funilzão está carregado eletrostaticamente. Ele vai chegar ali com um pequeno cilindro de gás, inflama. Agora, o material particulado correndo numa tubulação. Poderia ser um gás, poderia ser um líquido. Nesse caso aí, do exemplo dele, é um sólido. Olha como a eletricidade vai acumulando. É por isso que você precisa de um aterramento para você deslocalizar esses elétrons que seriam acumulados e evitar o acidente. Tá? Então, isso é uma propriedade muito interessante que, particularmente, quase não se comenta nas instituições de ensino. A gente fica muito naquela coisa na bancada, mistura no becker, mistura no tubo de ensaio, mistura aqui, mas na prática, o aluno de química, ele vai trabalhar em processo, não necessariamente em laboratório, tá? E esse vídeo aí que vem em sequência é um vídeo bem interessante,
E na época nem existia o WhatsApp, eu nem lembro, então rolou muito isso por e-mail, isso foi badalado, né? Nem se existisse TikTok na época, isso aí ia bombar. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas é um vídeo muito elucidativo, né? Num sistema de abastecimento. Observem a roupa dessa moça, é uma roupa de tecido sintético. Ela vai abastecer, não importa se é com álcool ou com gasolina. Substâncias inflamáveis, normalmente, elas têm uma alta pressão de vapor. A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, mas é também um outro conceito que pouco se fala na química geral, no início das práticas, né? Seja na química para a gestão da produção industrial, seja na química da licenciatura, seja na química do bacharelado. Isso é pouco explorado. A pressão de vapor, né, é a quantidade de fração leve que uma substância pode liberar. E quanto maior a pressão de vapor, maior a tendência da substância se inflamar. E o efeito da temperatura externa também influencia bastante. E todos vocês já tiveram a oportunidade de ver a pressão de vapor. É só você, em dias muito quentes, você olhar assim um asfalto lá no infinito, aí você vê tipo uma coisa meio turva, assim, uma névoazinha saindo do asfalto. Aquilo ali é porque o próprio asfalto, ele tem materiais voláteis e ele fica mole quando aquece muito. Então, aqueles materiais voláteis, eles saem. Naquele caso ali, não o suficiente bastante para ter um processo de combustão. Mas quando você vai no posto de gasolina e aí você abre o tanque do carro e está abastecendo, você vê tipo uma névoazinha saindo ali do tanque do carro. Aquilo ali é a pressão de vapor do combustível. Então, ali é combustível que está saindo na fase vapor. Então, se vocês me perguntarem, você tem medo do tanque do carro cheio ou do tanque do carro vazio? Eu tenho medo do tanque do carro vazio, entre aspas. Porque ele vazio, ele está cheio de pressão de vapor. E aí qualquer centelhamento, qualquer ponto de ignição é suficiente o bastante para você gerar uma combustão. Aí vocês vão ver que ela vai abastecer, ela entra no carro com esse tecido sintético, se carrega eletrostaticamente, abaixa a blusa e aquela centelhinha que vocês viram do vídeo do aeroporto, do De Martini, foi a centelhinha que aconteceu aí. Tá? Então, esses são casos aí reais que realmente podem gerar problemas para a gente no dia a dia do ambiente industrial. Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá. Agora, para a gente terminar por hoje, eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte operação no laboratório. Preparo de solução de ácido acético 1%. Tá? Então, a solução em volume, 1%. Tá? O que eu precisaria para produzir essa solução? Sobre tudo aquilo que a gente viu nesse exato momento. Chega um professor, fala para você, ó, vocês vão preparar uma solução de ácido acético. Ou vocês vão fazer um roteiro de preparo de uma solução de ácido acético. Ou você chega no seu trabalho e você precisa preparar uma solução de ácido acético. Eu queria rapidamente que vocês escrevessem no chat ou falassem o que vocês precisariam para preparar essa solução. Essa e qualquer outra solução, tá? Qualquer.
Professor, Oi. quando você está perguntando assim, para preparar, você quer dizer, tipo, tanto em questão de como a gente estaria, tipo, dentro do laboratório, até quais vidrarias a gente utilizaria e etc. Ou, tipo, só separar as vidrarias que eu usaria para fazer o preparo, seria isso? Tudo. Só não vou considerar ainda o descarte do resíduo. Tá, então no caso seria o jaleco, o óculos. Beleza? Seria indicado a utilização de luva, mas muitas vezes não tem, então o certo seria usar. Calça, sapato fechado, calça jeans de preferência, né? E um tênis fechado. Em relação à vidraria da bancada, eu acho que o certo seria você pegar a vidraria que contém o seu ácido acético, pegar um becker para colocar o ácido acético daquela que tá no caso, que tá no potinho, né? Na garrafa, para passar para o becker, uma pipeta para poder pegar e preparar a sua solução em outro becker, provavelmente, ou enfim, em uma outra vidraria volumétrica, se você quiser mais uma precisão maior. E preparar na capela, né? Acho que tinha que fazer uso da manipulação na capela. De preferência na capela. Beleza. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. É uma analogia, tá, pessoal? Andar em Nilópolis 10 horas da noite é perigoso? Professor, dá qualquer horário. Qualquer horário, professor, tem assalto. Eu fui assaltar às 6 horas da manhã. Tá. Belfor Roxo. Aí você nem anda. Melhor nem andar. Pessoal, Melhor nem andar por lá. Só para deixar claro, eu não estou pichando nenhum lugar, não. Só estou usando de uma analogia de fatos e dados, tá legal? Acho que... Professor, são os moradores que picham. Tá. Agora vamos imaginar, andar em Gramado 10 horas da noite, né? Lá no sul. É perigoso? Nada, coisa linda. Não Não é? sei. Pode ser perigoso, mas é tão perigoso quanto Nilópolis e Belfor Roxo? Acho que não. Não. Aí eu pergunto para você, como é que eu sei disso? Que é perigoso? Porque você tem acesso aos índices de assalto. Eu tenho evidências documentadas que me mostram o padrão daquele local. Aí eu pergunto para vocês, trabalhar com ácido acético é perigoso? Não. Vamos lá. O que o ácido acético é? Inflamável e corrosivo. Então, a primeira coisa, antes de eu trabalhar com ácido acético, de fazer qualquer procedimento, eu tenho que conhecer com qual substância eu estou tratando. Eu sei que a gente vai usar uma pipeta, eu sei que a gente vai usar um balão volumétrico, eu sei que a gente vai usar uma pera, eu sei que a gente vai usar uma água de qualidade, que isso aqui é um sistema de produção de água para laboratório específico. Eu preciso de procedimento, de como fazer. Eu preciso de EPIs, porque se o ácido ele é corrosivo, isso aqui significa que ele é corrosivo para metais e corrosivo para tecido cutâneo. Então, quem disse que quando eu estiver utilizando essa garrafa, ela não pode tombar e espirrar no meu rosto? Será que só o óculos é o suficiente, o bastante para me proteger? Ou eu precisaria de um protetor facial? Eu vou precisar de um avental, eu vou precisar de uma luva, eu vou precisar de um jaleco. O que mais eu vou precisar? E se o ácido derramar em mim, como eu vou me comportar? Aonde eu vou me limpar? Eu preciso de um chuveiro de emergência. Só que esse chuveiro de emergência, ele precisa ter água suficiente. Eu tenho que garantir o suprimento de água. Nilópolis falta água no entorno do IFRJ, sempre? Toda hora.
E se eu tiver um acidente no laboratório e precisar lavar alguém e a instituição estiver mantendo a aula assim mesmo sem água e alguém se acidenta, onde eu lavo? Esse chuveiro de emergência, ele tem uma caixa d'água específica para ele, com o volume de água necessário para lavar algum aluno? Eu não estou dando exemplo do IFRJ, pessoal. Ah, o Vanderlei está falando do IFRJ. Não. Na tua empresa, tá? Eu sei que tem gente que não trabalha e eu tenho que pegar o contexto de onde essa pessoa está atuando. Até bem porque carreira profissional, ela não acontece quando você se forma. A carreira profissional vem lá do teu berço. Toda a experiência que você passou, dificuldade, conhecimento, desafios, desde lá da infância, isso faz parte da sua formação na carreira profissional. Carreira profissional não tem nada a ver com formação acadêmica. As viagens que você fez, os livros que vocês leram, né, os filmes que vocês assistiram, as analogias que vocês fizeram, isso tudo soma a carreira profissional de vocês, tá? Então, por isso que eu estou usando o IFRJ como contexto. Eu, como professor da instituição, eu não estou falando da instituição. Eu só estou convidando vocês a pensarem. Então, esse chuveiro ele tem que ser periodicamente revisado, periodicamente inspecionado, tanto o chuveiro quanto o lava-óleos, que tem que ter uma pressão adequada. Essa capela que a gente sempre acredita na capela como se fosse uma igreja. Essa capela realmente funciona? Essa capela realmente está validada? Essa capela, ela está somente destinada à transferência do ácido ou no laboratório existe aquele hábito de tudo que é ruim joga para a capela? Porque a capela, pessoal, ela precisa ter uma área útil disponível para que ela possa fazer a exaustão dos gases. E a própria altura do vidro da capela, ela precisa ser dimensionada. Em qual altura você vai colocar essa abertura da capela para garantir que a exaustão seja eficiente. E o fato de arriar a capela toda não significa dizer que a capela está funcionando. Então, existe uma norma chamada ANSI 110, que é uma norma exclusiva para validação de capelas. E essas capelas precisam ser periodicamente validadas, tá? Isso aí, para quem gosta muito e pensa em escrever em TCC, dá para fazer até um TCC sobre as capelas do IFRJ, tá bom? Outra questão, essa substância, ela não é... Pô, mas o ácido é o ácido, aquele ácido, né? Bacana, concentrado, né? Que você vai tirar para fazer a solução de 1%. A solução de 1% de ácido acético é que nem vinagre. A solução em si é muito tranquila, ela não é perigosa, mas o concentrado, sim. Cara, ele é inflamável. É inflamável? É substâncias inflamáveis, eu tenho que tomar cuidado com que tipo de energia? Eletricidade estática, né? E se pega fogo, o que eu faço? Eu tenho extintor disponível? Esse extintor está dentro da validade? Eu sei usar esse extintor? Esse extintor está próximo ao local onde eu estou fazendo essa substância? E se pega fogo no laboratório todo, qual é a rota de fuga que eu vou seguir? Então, o que eu quero convidar vocês, pessoal, é que quando a gente vai fazer uma atividade, como a gente forma os nossos alunos? É preparar o ácido. E o que tem por detrás do ácido tem muita coisa, antes e depois. Até mesmo quando eu disponibilizar essa vidraria para alguém lavar, ela vai estar contaminada com ácido acético concentrado. Como eu comunico a essa pessoa? E depois que eu terminei essa lenha toda, da garrafa de ácido acético concentrado, né, que eu acabei com ácido, como é que eu descarto esse resíduo? Ele vai ser um resíduo perigoso ou não vai ser perigoso? Como é que eu manuseio isso? Aonde eu vou entregar isso? Eu posso jogar no lixo comum? Não posso. Então, isso vocês vão percebendo que não é o simples fato de preparar para preparar uma solução. Quando a gente tem um produto químico sobre a nossa gestão, a gente tem muitas responsabilidades em relação a ele, né? E se alguém se queima com esse ácido, qual vai ser o plano de emergência? Eu vou levar o médico e tudo, né? Como eu faço isso? E aí tem um documento muito interessante chamado FISPIC. Vamos ver se ele abre aqui. Esse documento, ele é o documento onde eu tenho todas as informações pertinentes
aos produtos químicos, onde eu falo tudo sobre essa substância para que ela possa ser manuseada de forma segura e controlada nas 16 sessões que a FISP possui. Ok, pessoal? Alguém deseja comentar? E vocês estão fazendo assim, direitinho, na hora que vão fazer as práticas lá de química, não estão? Sim. Reconhecendo os perigos, os riscos, as rotas de fuga, garantindo a validação da capela, que o chuveiro está funcionando, que os reagentes químicos não estejam na borda da bancada. A André, ela foi bem metódica com relação a isso. Então, você vê que há uma conscientização. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Ácido acético. Aqui, ó. Então, pra vocês não. É da Merck, tá? Supelco, ficha de informação de segurança química, produtos químicos, ácido acético. Líquido inflamável, categoria 3, H226, uma fase de perigo, e corrosivo para a pele, categoria 1A. Extremamente corrosivo. Pictogramas, ó. Líquido e vapores inflamáveis. Provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos. Então, pessoal, qual o sentido quando você pega uma garrafa e você vê essa informação? É você ter a exata noção do que essa substância pode te causar. Olha o que é pedido para essa substância. Mantenha afastado do calor, use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial. Em caso de ingestão, enxague a boca, não provoque vômito, porque isso pode gerar uma queimadura, né, no teu pulmão. Em caso de contato com os olhos, enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lente de contato, remova se for fácil. Continue enxaguando. Contacte imediatamente um centro de informação toxicológica, antivenenos ou o médico. Aí, você tem aqui o telefone de emergência que o fornecedor te propicia. 0800 727 7292. E aí vem, falando sobre a substância, a descrição, como fazer, ó. No caso de contato com a pele, retire imediatamente toda a roupa contaminada, chegar à pele com água e tomar banho com chuveiro, chamar o médico imediatamente. Sintomas e efeitos, o que você pode sentir? Irritação, corrosão, tosse, náusea, vômito, bronquite, espasmos grátis, respiração especial, choque, colapso circulatório, pneumonia química. Quantos de vocês já trabalharam com ácido acético? Já trabalharam ou não? Já sim. Sim? Já. Então, quem vai trabalhar com a substância tem que ter noção dessas informações. Aí a gente vai falar um pouquinho mais da FISP na aula que vem. Tá legal, pessoal? Por hoje aqui a gente termina, tá? Desculpe aí pelo transtorno inicial aí com relação à entrada de vocês, mas a gente segue na próxima aula, começando de 8 até as 9. Tá legal? Tá bom, professor. Um abraço e bom final de semana a todos. Vai ser por esse link ou pelo outro mesmo? Não entendi. Eu vou manter aquele link, eu vou tentar ver o que está acontecendo. Caso tenha algum